Neste vídeo veremos tipos de capacitores. E conforme eu fiz nos resistores, nada melhor do que acessar o site do distribuidor de componentes Mouser, né? Não tenho nada a ver comercialmente com a Mouser, apenas também utilizo os recursos aqui, né? Normalmente nem compro tanto assim na Mouser, mas uso todo o recurso que ela dá no site, porque ela mostra símbolos. Nós podemos ver aqui quais são os tipos, no caso aqui o capacitor, mas enfim, qualquer componente. Então é bastante fácil, né? Tem acesso ao datasheets, então são recursos interessantes que nem precisa estar logado ainda, né? Eu uso ainda sem estar logado. Claro que você pode criar uma conta, enfim, ser um usuário um cliente da loja, né, do Mouser, mas assim, aqui o foco é a parte técnica. Então a gente tem recursos interessantes. Então aqui a primeira, hoje, né, como a coisa é muito dinâmica, mas hoje a imagem que temos aqui ao acessar o site é essa imagem que vocês estão vendo aqui. Então nós vamos aqui, ó, vou em produtos, eu quero lá componentes passivos, nós estamos falando de capacitores. Então eu tenho aqui, né, como eu tinha resistores que nós vimos, vamos ver capacitores. Como eu estou num distribuidor de componentes, eu posso ver aqui todos os tipos de... Deixa eu selecionar todos os tipos de componentes aqui, ó, componentes passivos, capacitores. Isso, acessei aqui, ó. Então, só como eu selecionei lá em todos os produtos, eu quis os componentes passivos e capacitores, esse é o filtro até o momento. Então, obviamente, ele me dá aqui uma amostra de todos os tipos de capacitores que tem aqui disponível. Então, bom, já é interessante por isso. Aí eu posso selecionar produtos onde eu estou aqui, né? Aqui está vendo todas as famílias, porque lá tá genérico aqui ainda, né? Não estou selecionando nenhum tipo ainda. E como eu vi, eu tenho aqui os datasheets depois que eu quero do componente específico. Posso ter imagens, posso ver novos produtos, mas enfim, olha só os tipos de capacitores que existem. Então, o capacitor eletrolítico de alumínio, né? Eu vou falar aqui os mais conhecidos comercialmente. Olha, o capacitor então eletrolítico de alumínio, que nós veremos depois com mais detalhe. Esse tem polaridade. Ó, capacitores cerâmicos, ok? Capacitores de filme, capacitores de mica, ok? Ó, um capacitor de um polímero, né? Aqui eu tenho capacitores de tântalo, tá? Tem uns capacitores variáveis aqui, então algumas famílias mais importantes. Ok, aqui ó, capacitores, como eu vi, eletrolítico, cerâmico, de filme, mica, de poliéster, eu tenho de tântalo, né? Esses são os tipos aí principais, ok? Então vamos selecionar aqui o capacitor cerâmico, né? Ok? Selecionei cerâmico. Então, dentro mesmo aqui selecionando os cerâmicos, hoje em dia eu tenho capacitores para SMD, para montagem superficial, tenho capacitores ainda True Hole, aquele que tem terminais, os antigos ainda, que eu tenho que fazer furo na placa. Então ainda tá para selecionar aqui ainda, certo? Então vamos ver os capacitores de disco aqui, ok? Selecionando ele aqui, olha só. Então aqui eu já... Como é um site para comercializar componente, então se eu for selecionando alguns filtros aqui para achar o componente que a pessoa quer, mas nós estamos vendo no modo geral aqui. Então se eu venho aqui embaixo, olha, eu tenho os capacitores de cerâmico, tem esses formatos, né? Depende se ele é SMD ou se ele é True Hole, né? Mas um exemplo, esse aqui que é um capacitor cerâmico, né? Tá aqui o código dele, tá aqui o que ele é, um capacitor de 2.500 pico, né? Ou de 2,5 nanofarad, ok? Ele aqui já é para uma alta tensão, ele suporta, né? Ok? Alta tensão, mas o exemplo aqui não é o detalhe técnico, mas sim o tipo aqui, no recurso da loja. Então eu posso vir aqui, ó, se eu quero ver o detalhe desse componente, tá aqui, ele vai mostrar detalhe. Posso pegar o datasheet dele aqui, ok? Também. Como eu posso ver, é interessante, eu posso ver o modelo 3D dele. Como que eu ficaria se eu fizesse uma placa de circuito impresso? O modelo ele vai mostrar. Olha só, o símbolo. Olha, deixa eu caminhar aqui. Ó, o símbolo do componente é um capacitor que ele não é polarizado,
ok? Aqui é o footprint, como ele vai, o espaço, a área que eu tenho que reservar na placa. E aqui é o modelo 3D dele, olha, um exemplo de como eu posso girar e ver como esse componente ficaria. A placa, o verde aqui é a placa de circuito impresso, ok? Então esse aqui é com terminais, então ele é o True Hole. Então, assim, para vocês verem os recursos que tem. Se eu quiser ver o datasheet desse, especificamente desse componente, eu tenho aqui o link também para ver o datasheet. Aqui, ó, o datasheet, olha só. E aí é a leitura do datasheet, como eu estou sempre estimulando aqui, né? Vou ter a codificação dele, aqui está todas as características, o datasheet é a folha de dados, então tem todos os dados que eu preciso aqui, né? Tanto dos ensaios, tanto a parte gráfica, aqui o comportamento dele, ok? Então tenho tudo disponível aqui na Mouser, por isso que é interessante que eu falo para vocês. Então vamos voltar aqui, ó, eu selecionei disco, posso vir aqui de novo lá em capacitores, né? Agora eu quero capacitores eletrolíticos, então vou ver a família, um pouco da família. Se eu clicar em capacitores aqui e se eu estou em produto, eu estou olhando aqui algumas opções de produto. Então esses aqui são SMDs, esse aqui também, né, os formatos, esse é True Hole, mas tudo eletrolítico eu estou vendo. Se eu quiser ver datasheets direto, é só eu vir aqui selecionar datasheets aqui, né? Então aqui vai fazer todos os datasheets dos capacitores eletrolíticos que nós estamos vendo aí. Ou a gente volta novamente aqui em produtos, eu posso ir aqui, aqui eu posso ver todos os fabricantes, poderia filtrar aqui por valores, o que eu quero, mas eu posso dar uma olhada direto, então eu quero ver aqui, um exemplo, esse tipo de capacitor aqui me interessa. Esse aqui é um capacitor lá, um SMD, ele é para montagem superficial, ele é de 180 micro e ele é para 63 volts e corrente contínua, porque como ele é um eletrolítico, ele tem polaridade, mas eu posso ver exclusivamente ele, vir aqui, clicar nele. Então eu posso aqui chegar e usar o link aqui para o datasheet desse componente, olha lá. Vai falar tudo sobre esse componente, ok? Como eu posso vir aqui também ver o modelo dele, se eu quiser fazer uma placa de circuito impresso, ver. Olha só, o símbolo dele é polarizado, então tem o símbolo aqui dele. Aqui é o footprint, é o espaço e como vai ficar as terminações, as soldas no SMD, como que é o desenho aqui para eu soldar esse componente na placa, né? Então é o footprint, como que ele vai ficar, na placa. E aqui realmente é uma modelagem 3D para a gente ver, como eu disse aqui, ó, o verdinho é a PCB, a placa de circuito impresso, ali está os terminais e mais ou menos ele é desse tipo aqui. Essa é uma ilustração como ele é, tá? Então muito interessante, né? Então por isso que eu falo sobre os recursos da Mouser, que é um gigante aqui a base de dados dele para nós vermos componentes. Então posso voltar aqui de novo, ó, em capacitores, vamos ver outro tipo aqui. Então quero ver aqui, eu vi o de cerâmico, capacitores filme. Então posso vir direto, mesma coisa sempre, ver datasheet direto, como eu posso rodar aqui embaixo, ó, ver já os componentes. Esses são os tipos dele, né? Vou dar uma olhada, ó, esse é um tipo desse tipo que é filme, é um filme. Então aqui, ó, é um capacitor, selecionei aleatoriamente, mas se eu quiser ver o datasheet dele, se é ele que é o meu objeto de interesse, posso pegar o datasheet dele, ver todas as características dele aqui, né? É um datasheet, ver o jeito que ele é, até a foto dele. Posso voltar aqui, como a gente viu, posso vir aqui. Esse aqui eu não tenho disponível, né, a modelagem 3D dele, por isso que ele até está travado aqui. Ele pode, se você clicar para solicitar, mas boa parte está disponível quando nós vimos. Mas aqui eu já tenho um link, né, como eu mostrei no datasheet dele. Então vamos para mais um tipo aqui. É isso aí. Deixa eu abrir aqui novamente, ok? Então outro tipo aqui eu posso pegar os de tântalos. Tântalo é um tipo de capacitor também polarizado, mas é com tântalo, né? Então vamos dar uma olhada nos capacitores de tântalo. Então eu posso também selecionar, ver somente datasheets, como eu posso ver aqui, ó, existe mesmo dentro da categoria de tântalo, tem alguns tipos aqui, ó, SMD ou True Hole, né? Ou aqueles que têm terminais. Então vamos dar uma olhada aqui, eu posso ou rodar aqui direto, aqui olhando já a tabela aqui dos tipos aqui então esses aqui que não tem terminais são SMDs, né? E se eu rodar aqui, porque com certeza aqui tem páginas e mais páginas
para ver os tipos aqui de capacitores disponíveis de tântalo, né? Vou pegar um de tântalo aqui qualquer, que nem esse aqui como exemplo, quero ver esse que me interessa, quero ver o datasheet dele, quero ver mais detalhe. Então tá aqui a página dele, onde eu tenho aqui o datasheet dele, então capacitor de tântalo. Aqui ele mostra então, né, que vou ter polaridade, então aqui mostra uma faixa se ele vai tá ligado ao positivo ou negativo. Aí vocês vão ver no datasheet a codificação dele para comprar, né, os dados dele, e também aqui as dimensões dele certinho para você projetar aqui uma placa de circuito, uma PCB, ok? Tem todos os detalhes dele. Então isso aqui é um outro tipo polarizado, é o tipo de tântalo, né? Normalmente esses aqui tem maior precisão, ok? São os de tântalo. E também aqui já está disponível o modelo 3D, a gente pode ver aqui, ó. Eu cliquei aqui para abrir a modelagem dele, olha. Então o que acontece? Primeiro eu tenho o símbolo dele, como ele é polarizado eu tenho esse símbolo. E aqui eu tenho o footprint, como ele vai ficar na placa de 5 de peças, como vai ficar a parte das conexões dele, a região que ele ocupa na placa. E aqui a modelagem dele, na qual o verde ali é a PCB, e olha só os terminais dele, como que ele vai ser, como que ele ficaria soldado na placa. Então é bem legal, bem interessante. Então novamente eu posso usar o recurso da Mouser para ver tipos de componentes, nesse caso tipos de capacitores, como posso ver datasheet desse capacitor que me interessa, posso ver a modelagem dele na PCB, modelo 3D, posso ver o símbolo, posso ver o footprint, como que ele ficaria, a região que ele ocupa na placa de circuito de presto. Então tem todos os detalhes aqui. Então é muito interessante sempre usar datasheets e principalmente usar esses recursos, como é o exemplo da Mouser. Existem outros, mas a Mouser é o exemplo que eu estou dando. Então nós vemos aqui, ó, que se eu selecionei a família de componentes passivos capacitores, aqui já consigo ver os tipos que existem, né, basicamente, porque isso é um site de uma empresa que revende componentes, então tem tudo que existe no mercado. Eu tenho aqui capacitores novamente, só repassando os que me interessam: capacitores eletrolíticos, capacitores de cerâmica, capacitores de filme, de mica, de poliéster, capacitores aqui de tântalo e assim vai, ok? Então é isso que nesse vídeo que eu gostaria de passar para vocês. A gente vê alguns tipos e assim, dá o caminho, sempre dá o caminho. Quero ficar com vídeos longos mostrando tanto detalhe, isso vai do interesse de cada um agora, dando aqui o caminho de pesquisar, olhar. Então é isso que interessa aqui, ok? Então agradeço a atenção, muito obrigado.